curiosidade. Todo mundo falava, os colegas da escola, das baladas, falavam como era. Começou como uma brincadeira, né? Comecei com a maconha, né? Comecei com álcool e parti para outros, como a cola. Depois fui procurar coisa mais forte até chegar ao crack. Comecei o uso de cocaína. Eu passei naquela fase que nem dizem, né, que você começa usando cigarro, aí bebe, aí vem a maconha, nada disso. Eu já comecei diretamente na cocaína. Aí eu, na curiosidade, fui experimentar. Aí o primeiro do primeiro jeito que eu usei foi com maconha, né, o famoso mesclado. E na época que eu usei crack a primeira vez, não existia o crack ainda, na verdade. Aí tinha que fazer ele. Tirava da cocaína o resíduo que a gente chamava na época da pasta base, da cocaína, para poder usar o crack. Eu tinha um parceiro e ele era dependente de crack. E até então eu não sabia o que era. Hoje em dia eu posso falar que é uma sensação assim diferente. Ela é uma coisa que, como eu posso te explicar? É uma sensação muito gostosa, né? É uma sensação que não tem como explicar, que é uma coisa muito boa. A sensação era maravilhosa. Era uma sensação melhor do que você fazer um sexo, né? Era uma sensação de você ter um alívio, de você ir mesmo para as alturas, né? A minha primeira experiência assim, com o crack, para mim era gostoso, né? Era prazeroso, porque me deixava em outro mundo, me deixava fora da realidade, né? Então, para mim, assim, a minha primeira experiência foi boa. Foi boa. No início não foi tão desesperador, não. Eu trabalhava, né? Eu já tinha umas manias assim de furtos, de roubos, antes de eu me envolver com cocaína. Isso já veio antes. Eu comecei a roubar bem antes de conhecer qualquer droga. Eu roubava em casa para jogar videogame, para comprar fichas de fliperama. Primeiro que assim, eu sempre trabalhei, né? Eu não conseguia mais ficar com dinheiro no bolso quando eu recebia. Porque no começo eu gastava, um exemplo, 30, 40 reais e ficava tranquilo. Aí depois de um tempo, os mesmos 30, 40 reais não me satisfazia. Aí na mesma noite eu saía para buscar mais. Aí eu trabalhava o mês inteiro e no dia seguinte eu tava sem dinheiro, praticamente sem dinheiro nenhum, né? É uma droga, cara, não é uma droga barata, né? Tu fala que é uma droga, às vezes fala assim, é uma droga cara, de mendigo, né? Muita gente fala isso, mas não é. Isso é um engano, é uma droga cara e caríssima. Que 10 reais eu usava em 5 segundos. Por eu ter uma situação financeira razoável, a gente começou a ir para lugares junto, onde ele consumia a droga. E em um certo momento eu queria entender o porquê que ele ficava daquele jeito, porque ele me trocava pela droga. E foi aí que eu experimentei. Aí no começo mais o prazer, eu gostei da sensação que me dava. Mas aí depois que eu me viciei, que eu virei um dependente, foi um pouco para esconder, para tampar meus problemas, né? Um pouco de sentimentos, um pouco de saudade, frustração. Aí eu usava para esconder tudo isso. Né? Porque o crack, a cocaína não adianta a gente falar, porque é drogas, né? E não presta. Pra mim que é dependente químico, meu, era um alívio, uma sensação muito louca naquela hora, né? Só que com o tempo e depois o resultado aí vem a depressão, né? Se tornava tudo isso, mas a sensação de querer aquilo ali se tornou a minha vida, né? Foi na época que comecei a morar no centro de São Paulo, na famosa Cracolândia. Eu vivi ali 12 anos da minha vida. Uns 5, 6 anos assim que eu comecei a me perceber, né? Que eu tava virando já outra pessoa, né? Um monstro, né? E eu fui usuário, posso dizer, mais de 20 anos de crack. Eu usei o crack durante 4 anos da minha vida. O crack eu fiquei
quase 5 anos, né? Deu uns 4 anos usando crack, 4 anos e meio. Fiquei muitos anos no uso do crack, eu conseguia trabalhar, né? Eu conseguia ser pai, né? Eu consegui mesmo no uso do crack, eu consegui manter um casamento durante 6 anos e usando todo esse tempo. Chegou, depois de 2 anos que eu estava no uso do crack, eu comecei a usar todos os dias, mesmo trabalhando. Chegava tarde, só que daí eu não tinha se tornado um dependente ainda, né? Mas eu usava 2, 3. Eu comecei a fumar crack com meu pai, como eu te disse no começo. Meu pai, ele tá com 67 anos e ele fuma crack desde quando inventaram o crack. Se eu não me engano, o crack chegou no começo da década de 90. Então pelo menos 20 anos que meu pai fuma crack. Mas só que antes dele fumar crack, ele já usava cocaína, já fumava maconha, tomou LSD na década de 70. Então, e ele não morreu até hoje, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu vivi na Cracolândia. Eu vivia. Ficava andando, perambulando, sempre tem alguém que quer usar. Sempre tem um doutor que quer fumar. E aí ganhava minha confiança, e aí eu ia acompanhar, e aí eu fumava. E ali foram muitas situações que eu passei a ver ali, conhecer, vivi ali. Fui um dos caras mais procurados aqui no centro de São Paulo, porque eu tinha 3 pontos de droga aqui em São Paulo, de uma família de bem. Eu passei a ser um traficante. Para mim era muito mais difícil, porque o que se faz para arrumar crack? Quem sabe roubar, rouba, quem sabe traficar, trafica, quem não sabe vai para prostituição. Então eu ia para prostituição, para poder arrumar 24 horas droga para mim fumar. Eu não trocava de roupa, eu não trocava de cueca, eu não trocava de meia, eu dormia e acordava com a mesma roupa. Eu passava uma semana com uma roupa só. Eu cheguei a pesar 49 quilos. Tinha cara de nóia. Eu cheguei a abandonar emprego, viver na rua não. Não, viver na rua por causa do crack eu não cheguei não, mas abandonar emprego eu cheguei. Não é a mordida do vampiro. A pessoa que usou crack, ele vai sentir um prazer muito grande, mas ele não é dependente de uma partir dali. A primeira vez que ele usou, ele não está condenado. Seria interessante que fosse dito isso, né? Não é na hora. É igual para você se viciar em cocaína, não é de cara. Você experimenta cocaína a primeira vez, nem é tão agradável assim. Dá um prazer, mas depois vem umas coisas que não são muito agradáveis, não são tão prazerosas. E o crack é o mesmo. O dependente em crack, ele vai construindo a dependência dele com o tempo e com a ajuda desses mitos horrorosos que tem ali. Eu usava para não admitir o que eu tinha na onde eu tinha derrapado, porque a busca do crack é quando você não compreende que não tem mais solução para nada, aí você fica se escondendo atrás da droga. E eu era assim, eu me sentia incapacitada, num jeito assim de eu continuar com a vida que eu tinha. Escapei, por pouco, escapei assim, modo de dizer, né? Porque onde eu moro, tem um menino que mora acho que crescemos juntos, né? Ele mora na favela, onde tem o movimento do tráfico de droga. Ele morava na esquina do movimento e ele ficava escondido, vendo os meninos que vendem esconder a droga, e depois ele ia lá e pegava. Isso daí aconteceu várias vezes, aí armaram uma emboscada pra ele, levaram ele pro mato e deram 4 tiros na cara dele, né? E até hoje ninguém achou o corpo dele, isso daí já faz 2 anos já. Foi assim que eu me separei. Eu fui pro lugar do matadouro, a pessoa conseguiu me levar, fez tudo direitinho no cativeiro, mas aí eu consegui dobrar ela mesmo, entrar no jogo dela e reverter a ponto de eu conseguir fugir. Que seria esse lugar do matadouro, do cativeiro? O cativeiro é um container que tem num lugar de São Paulo, aí no meio do mato, que eles levam. E eu lembro que eu fui até com a pessoa no Santa Cecília, depois eu não lembro mais nada, eu tava bebendo alguma coisa, não sei o que aconteceu. Eu amanheci no outro dia, dentro do mato, num container. E o maluqueiro querendo assunto comigo, querendo
fazer barbaridade comigo. Mas aí eu dei de louca, uma coisa dentro de mim deu uma força e tipo assim, disse, faz tudo que ele tá mandando, seja mais braba que ele. E aí eu consegui, ai, tá bom, você gosta de mim, eu também gosto de você, vamos embora pra Bahia. E aí ele pegou, foi abaixando a guarda, eu falei, não, eu quero transar mesmo com você, nossa, sempre eu olho você, fico te olhando, e aí fui pra cima dele, abraçando, aí ele foi abaixando a guarda, vou sair pra comprar uma tubaína pra você tomar, você quer? Eu quero. Quando ele virou as costas, eu corri no meio do mato e consegui dar fuga. Eu tava na rua e ela me pediu uma ajuda pra subir com a bicicleta. E eu falei, você tá bem? Tô bem, você? Tá, tô bem também. Então tá, não, tô com uns problemas, vou resolver um BOzinho ali em cima. Você me ajuda aqui com a bicicleta? Ajudo. Subiu com a bicicleta. Foi a última vez que eu falei com ela. Sequestraram ela. Tava tudo armado. Porque era assim que eles faziam. Todo o circo tava armado e a pessoa não sabia. E sequestraram ela e bateram muito nela, estruparam ela. Muitos homens tinham dentro do hotel, do quarto. Cada um ia passando, estrupando ela, batendo, judiando, ia. Isso acho que em torno de 20 homens, estrupando e batendo nela. E de repente começaram a dar pasada. Tinha pá, tinha vários instrumentos pra carpinar, sei lá, tinha muita coisa ali. E bateram muito nela, eu só escutava os gritos. E por último, eu tava dentro do quarto, tinha um outro cara comigo, e a gente começou a escutar os últimos respiros, e ela parecia um bicho, ela parecia que tinha um bicho dentro dela. E ela começou a respirar mais devagar. E aí ela parou de respirar, a gente não ouviu mais barulho. E aí eu falei pra ele, vamos sair daqui porque eu não aguento mais ficar aqui no quarto. E ele falou, vamos esperar, vamos ver o que tá acontecendo, de repente a gente não pode sair agora. E eu esperei aquilo tudo passar, e quando eu saí no corredor, ela tava caída, com o pescoço já cortado, tinha muito sangue na parede, o cabelo dela era muito bonito, era todo encaixado, e ela tava com a cabeça assim, já cortada, virada de costas pra parede, e aquele monte de sangue. Foi aonde o traficante olhou pra minha cara e falou, tá vendo? Esse é o fim de quem usa droga e não paga. Olha do que você se livrou, então fique esperta. Esse rapaz, que na realidade era meu amigo na época, ele pertencia a uma facção, e essa facção não aceitava o cagueta, o X9, é o ganso, né, que a gente fala. E eles matavam mesmo. E quando foi que pegaram um casal que caguetava os traficantes, já tinham sido muitos traficantes presos nessa época. E ali eles pegaram a mulher e o cara, que era esse casal, levaram para certo local e ali eles mutilaram as pessoas. Ali eles começaram a cortar. Cortaram a mulher primeiro, mataram a mulher, e passaram a praticar esse ato nessa pessoa, nesse rapaz. Eu não sei a situação ali, que eu não me lembro muito bem. Eu sei que o rapaz, acho que estava muito agitado, esse cagueta, esse ganso, e eu sei que eles cortaram a cabeça desse cara. Sempre quando eu vi uma viatura de polícia, que eu tava com droga no bolso, eu cantava a música do Bruno Marrone. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela.
Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Então eu fazia de tudo, eu apanhava, tinha muita agressão porque eu queria esconder. A discriminação mais pra mim, no meu modo de ver, é mais pra quem é pobre. Pra quem é pobre. Quem é pobre sofre discriminação com uso de droga, e muita. Já me discriminou sim, mas não assim de chegar e falar, sabe? De eu chegar e conversar com uma pessoa, você perceber que a pessoa não quer mais aquela conversa com você quando era antes de eu usar o crack, sabe? Porque até a cocaína não é tão discriminada que nem o crack, certo? Então quando eu comecei a usar o crack, todo mundo descobriu que eu era um usuário do crack, eles se afastaram de mim. Talvez tenha o cheirador que ele dá mais mancada do que o que fuma crack, só que no meio do crime e na sociedade, entre aspas, ele sai mais favorecido, porque ele não é o nóia, né, entre aspas, que fuma crack, né? E até hoje eu passo por isso, né? Hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu vou na casa de qualquer tia minha, sempre é uma discriminação, né? Será que ele vai voltar a fazer isso? Será que ele tá bem mesmo? Né? Então a sociedade assim costuma mais julgar do que ajudar ou falar que é coitado, né? Discrimina mais. Eu fui como se excluído, né? Porque quando eu estava nesse uso frequente aí, era muito discriminado. Da minha parte, com o crack eu nunca agredi ninguém. Porque na verdade ninguém te olha e ninguém te vê. Eu creio, porque eu fui dessa forma e vi muitas pessoas dessa forma, que ele não se torna violento. Ele não se torna violento, mesmo que ele esteja na compulsão de uso de droga. Porque a noia que ele está, o momento dele de estar com ele envolvido dentro daquele processo é puramente de medo. Até tem um amigo meu que ele falava assim: pô, Gilson, mas você fuma para ficar com medo? Eu cheguei num ponto que assim, eu comecei, né, a furtar a minha família, entendeu? Porque assim, o crack ele me gerou um medo. Pelo ao contrário, que às vezes são passadas aí, que você vira um monstro, que você vai roubando qualquer pessoa na rua. Eu, antes do crack, eu me considerava um assaltante. Depois que eu me afundei no crack, eu virei aquele covarde, comecei a roubar de dentro de casa. A sociedade prega isso. A sociedade diz que o dependente químico de crack não tem jeito. Que usou crack uma vez, pro resto da vida ele vai ser aquele demônio. Aqueles demoninhos, né? Sim. E aí, o usuário de crack passa a acreditar naquilo dali. Porque as pessoas veem o dependente químico, já passa do outro lado da rua. Então, ele começa a vivenciar aquilo dali. Vou fazer 50 anos agora. E ninguém achava que eu tinha jeito, que eu tinha conserto, que eu tinha condições de sair daquela situação. Então, o crack, ele pode ser o crack, mas ele não é o vencedor de tudo. O vencedor somos nós mesmos. E eu consegui sair. Estou conseguindo me ressocializar novamente, tendo novas perspectivas de vida. Não importa a idade. Eu, com a idade que eu tenho, caí velha já no crack, mas eu consegui sair, me levantar. Eu quero mais e mais qualidade de vida agora para minha vida. Então, primeiro eu quero focar no meu tratamento, para ir até o fim, porque eu nunca terminei nada na minha vida, né? Quero terminar meu tratamento. Quero voltar aos estudos, terminar, falta 1 ano e meio só de supletivo para me fazer. Eu quero trabalhar também. Sinto a necessidade grande de trabalhar, de poder ajudar minha família. Sair das costas deles um pouco, né? Porque eu com 26 anos dependo deles para tudo, né? Até pro meu cigarro, eles que me dão. Antes, o aluno viciado em crack falou assim: o cara que te deu crack, antes se ele tivesse te dado uma bala na cabeça, que aí tanto você quanto a sociedade sofria mesmo. Eu ouvi um professor falar isso para mim. A demonização ela acaba sendo muito mais cruel e ela esconde o problema, né? Qual é o real problema? Por exemplo, teve um problema, briguei com a namorada, vou usar que passa. Minha mãe morreu, eu vou usar que passa. Durante aquele tempo vai passar. Eu fui mandado embora do trabalho, perdi o emprego, eu vou usar, porque passa. Então hoje, eu tenho que sentir dor limpo, encarar a sociedade limpa. Hoje eu tenho compromisso, hoje eu tenho que pagar conta, hoje eu tenho que trabalhar, eu trabalho 12 horas e 40 por dia. Hoje eu tenho a minha casa, novamente. Então eu tenho que tomar conta da minha vida, hoje eu namoro. Eu tenho uma vida social.
A minha primeira internação, que eu fui fazer um tratamento, isso foi em 2000, foi em 99. Eu vim assim, não vim por espontânea vontade, mas também não vim forçado assim de alguém lá me pegar. Eu vim assim, querendo passar um pano, né, para a família, né, até mesmo para amigos, amigas, pessoas que eu conhecia, que eu queria, né, eu tinha aquele desejo de falar, não, eu fui me internar, mas falando, eu vou sair daqui, eu vou controlar, mas eu não queria parar de usar ainda, né? Eu entrei com essa característica aí, eu vou parar, mas eu não vou mais dar mancada, eu vou continuar do jeito que eu comecei, querendo voltar no início. Mas depois, quando eu vi que eu saí disso, que eu tive recaídas, eu vi que realmente me prejudicou muito, né? Começou assim, me afastar de pessoas, afastar de mim pessoas que eu realmente amava, né? Que eu amo ainda até hoje, que foram se afastando de mim. Eu não conseguia mais ter amizade com ninguém, né? Não conseguia mais chegar e falar, pô, não estou conseguindo mais conversar, ir na casa de um amigo, ser amigo das pessoas. Tá? Todo mundo me olha com a segunda intenção. Então, assim, esse plano de tratamento que eu entrei agora, até inclusive a primeira clínica, ela era muito no evangelho, né? Aquele negócio que era o demônio, entendeu? Que aí é igual eu já ouvi muitas das vezes, o demônio ele não vem me pegar aqui e não me leva numa biqueira de crack para me chegar lá e comprar uma pedra de crack e nem coloco o dinheiro na minha mão, né? É eu que vou lá e faço todo o processo. Então hoje, de eu ter conhecido um novo trabalho, né? Com especialistas, né? Terapeutas, né? Médicos. E cheguei até, hoje eu sou medicado, né? Às vezes eu preciso ser medicado não com remédios fortes, mas uns remédios que me ajudam até a manter o meu humor. E foi isso, quando eu vi que estava realmente devastador na minha vida, né? E hoje essa sensação de recuperação, eu consigo ser pai de novo, né? Eu consigo ser amigo, eu consigo ser irmão, né? Eu consigo ter relacionamento na sociedade, né? Eu consigo ter uma namorada, eu consigo ir para um cinema, eu consigo fazer coisas que eu fazia no início. Então eu não vejo o crack totalmente como é exposto aí muitas das vezes, né? Que eu fumou crack e vai morrer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Se fosse isso, eu não estaria aqui falando com vocês, né? Eu, muitas vezes assim, quando eu vou para minha casa, né, para casa da minha mãe, eu vejo pessoas, né, usando, né? Me dá aquela perturbação de usar, me dá aquela vontade de usar, né? Só que através do meu sofrimento, através das minhas percas, eu sei que hoje é o melhor para minha vida, o que eu pude fazer é me manter longe dessa droga.